Você concorda que o Bolsonaro errou algumas coisas? Gente, mas fixação infantil Calma, essa. Parece que você dorme pensando no Bolsonaro, que nem o você Arthur não Duval. bota uma culpa no Bolsonaro. Sim, o Bolsonaro errou nesses 5 bilhões, não era pra ser. E o Renan dos Santos não erra em fazer esse culto ridículo onde todo mundo vira agora repetidor. virou culto. Putz, mas é querido. culto, bicho. Que tal ganhar dinheiro no YouTube sem aparecer? É isso mesmo, sem aparecer. Com Caio Ferreira, dono de um dos maiores canais da cultura pop do Brasil, resolveu te ajudar. Curso Mestres do Algoritmo. Não perca tempo. Clique agora no link fixado nos comentários e venha fazer parte dessa comunidade. Qual que é o ponto que a gente tem que buscar aqui? Na minha concepção, falta isso que a gente faz, debate. Acho relevante pra caramba debate, pra aprofundar em cima dos assuntos. Sobre os temas que a gente discorda e, mais importante do que isso, sobre os temas que a gente concorda. Mas onde a gente não tá? A gente tá na rede social, mas a gente não tá na base. Concordo. E a gente tem que, aspas, invadir as universidades. O ambiente universitário brasileiro, Concordo. apesar de extremamente decadente, E o MBL ele tá nas tem um mãos. plano pra isso, tá? Ele tá nas mãos. Ele tá nas mãos do. Tá vendo como ele é MBL? Mas eles têm. Eu não sei, velho. Confessou, mas não é. Eu acabei de fazer. Confessou. Eu acabei de fazer. Eu conhecia pouco. Eu acabei de fazer um podcast semana passada com a Amanda Vettorazzi. Eu não conhecia ela. Uma ótima pessoa. Gostei muito dela. E fui convidado, fui no congresso do MBL. E é bem legal. Eu acho que todo mundo deveria ir pra entender que eles são até bem diferentes. Eu até já falei sobre isso. Falei isso pro Arthur já há muito tempo. Eu acho, por exemplo, o Renan, nos vídeos que ele faz, os que viralizam, que as pessoas veem, porque ele tem vários vídeos lá, ele não é um cara carismático. Mas você tem que ver ele, por exemplo, lá no congresso ou conversar com ele. Ele é outra pessoa. Ele não é aquela pessoa do vídeo. Ele é um cara gente boa pra caramba. Isso daí me cheira meio culto, hein, meu? Eu sou igual o cara agora do vídeo. começou esse... Não, aí... Não, Eu aí sou igual o cara do agora vídeo. começou. Pronto. Ô, Léo, é um culto. Todo Léo. mundo chega lá com a vela, Ô, Léo. com um gorrinho. O Léo tá? é o mesmo cara do vídeo. Não. Você é o mesmo cara do vídeo. A Bárbara é a mesma mulher do vídeo. Eu sou o mesmo cara. O Renan não é o mesmo cara do vídeo? Que Cara, personagem é esse, então, que eu não conheço? Ele pior que... É igual o Arthur. Você acha que o Arthur... Por exemplo, você falou... O Arthur é igual. Concordo. Igual. Mas olha o que pintam dele por causa daquelas... Do cenário lá de... Onde Do ele foi áudio? lá? Não, isso, do áudio. Onde ele tava? Na Ucrânia. Na Ucrânia. Que não tava na Você Ucrânia. acha que ele é Era o cara que as pessoas ficam pintando ele por causa do áudio? Você que conhece ele. Mas ele foi completamente inábil do ponto de vista político, de formação de grupo. E outra, quando vaza um áudio privado desse, é óbvio que as pessoas vão pintar o cara como o cara do áudio, a não ser que ele faça... As pessoas que odeiam ele, né? caminho... Você conhece ele. Você sabe, ele é um cara gente... O Arthur é um cara gente boa pra caramba. eu conheço... Um cara honesto. Não, calma aí. Sim. Eu não sou amigo. Eu conheço assim. Eu conheço ele há anos. Não. O Arthur eu não conheço. Eu não tenho amizade. É o único ali que eu conheço, que eu tenho amizade. Assim Eu não tenho mesmo. amizade. Eu tenho diplomaticamente uma relação. Mas o que eu posso falar pra você é... A prova da cassação do Arthur de que o MBL é péssimo em termos de articulação política é exatamente essa. Ele foi cassado por uma coisa que ele nunca poderia ser cassado. Isso eu acho muito Mas interessante. o fato dele ter Agora, convertido, deixado todo mundo na lespe com raiva. O cara tirou lá um vale-peru dos caras lá, que era, sei lá, 10 mil pra cada um pra comprar um peru. Você acha que os caras lá não ficaram com raiva, todo mundo dele? O cara tirou todo... O cara começou a tirar tudo quanto é privilégio, que é o que precisa ser feito. Você acha, você concorda, você tá entrando na política, você sabe disso. A quantidade, o volume de dinheiro que vai não só pra deputado, mas até vereador. É uma coisa inacreditável. Eles não tinham que ter acesso àquele volume de direito. Vereador tem um gabinete gigantesco, né? Você acha que eles devem ter acesso a esse volume de dinheiro e de pessoas? Eu acho que não. Você não acha que isso tem que ser tirado? A administração tinha que ser bem mais enxuta, mas assim... Se você tentar fazer isso, você concorda que todo aquele pessoal do sistema vai querer te matar? Não, eu acho que... Você acha que não? Eu acho que Se você tirar o dinheiro deles? Não, sempre vai ter pressão do sistema. Eu falo pra você... Tanto que o Bolsonaro foi o cara que botou em 5 bilhões pra você dar pros partidos. Não tem Como coisa... é que é o nome disso não, aí? é porque foi... Não, o Supremo... Fundão? O fundão eleitoral, que é um absurdo. Mas o Supremo vedou... De novo, lá pra cá vai somando 5 bilhões, 5 bilhões, 5 bilhões. De novo, a gente tem que entrar nesse papo. O Supremo acabou com financiamento privado de campanha por empresas. Acabou. Não importa, então acabou. não tenha. Não importa. Se você é um cara que gosta de ficar atrelando culpa ao Bolsonaro você acha freneticamente... que precisa de 5 bilhões pros políticos? Não tinha que ter nada. Então, é isso que eu tô falando. Quem botou em 5 bilhões? Como que você faz uma campanha sem recurso privado de empresa e sem recurso também do Estado, que eu já acho absurdo. Sim. Mas aí como que você faz? Vai pra rua, bichão, vai pedir Pix
Mas você vai limitar o Pix ao imposto de renda da pessoa 10% do que ela recebe, 15%, 20% do que ela recebe. Não tem campanha. Aí você cria um problema. Mas precisa ser 5 milhões? O que eu tô criticando aqui é a quantidade. Mas aí de novo, o maior problema do Brasil, você é engenheiro, você sabe disso, né? Mas eu queria só que incompetência. Você concorda que o Bolsonaro errou algumas coisas? Gente, mas fixação infantil essa. Vamos lá. Parece que você dorme pensando no Bolsonaro, que nem o Arthur Duval. Você não bota uma culpa no Bolsonaro. Como não bota? Eu falei que ele errou. Então isso que eu queria... Ele fala que ele erra. Ele fala, se ele sentar aqui do seu lado agora, ele vai falar, eu queria várias só vezes. Que você falasse assim, o Bolsonaro errou nesses 5 bilhões, não era pra ser. E o Renan dos Santos não erra em fazer esse culto ridículo onde todo mundo vira agora repetidor. Virou culto. Putz, mas é culto, bicho. Vocês falam a mesma coisa. Não. É letramento isso daí. Eu diverjo de várias coisas. Me fala uma que você diverge deles. Por exemplo, eu critiquei o voto nulo. Eu acho que tinha que ter votado. Eu entendo inclusive o Danilo Gentili, isso que não foi crítica. caçado. Eu entendo e Não, critico. eu estou te falando que eu entendo. Não, qual Só a crítica, que eu então? acho Qual a que o Lula é muito pior que o Bolsonaro. Então, pra mim, o certo era... A gente acha que o Bolsonaro não é a saída, não é a melhor opção, mas acho o Lula pior. É só isso. Você acha que o MBL tem uma influência em 1 milhão de eleitores? E eu não sei, talvez tenha, não sei. Então a culpa foi do MBL que o Lula voltou. E a culpa não foi das besteiras que o Bolsonaro fez. Foi do MBL? Você acha que ele não então deixou? Você entende como esse argumento é infantilóide? Minha mãe, ela é Bolsonaro. Minha mãe é bolsonarista. Mas você entende? E ela fala, eu gosto do Bolsonaro, mas ele fala muita besteira. A gente tá vivendo essa merda de situação. Melhor. Por exemplo, você a gente tá vivendo essa merda de situação e você é louco pra colocar a culpa no Bolsonaro. A hora que eu falei de 1 milhão de votos, o MBL mobiliza 1 milhão de pessoas. A diferença da eleição foi 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas. Sim. Aí ele vira e fala... veja bem, não foi o voto nulo o problema. Não inventa a gaguejada que não teve. A crítica dele vira uma espécie de crítica onde ele entende o Danilo Gentili ter votado nulo e o MBL também. Você não entende. O quê? Ele que foi perseguido, inclusive por um filme que ele já tinha lançado há 10 anos, e os caras estavam falando que ele tava apoiando pelo amor de você Deus. abuso sexual com criança. Briga de rede social isso daí. Teve inclusive político fez vídeo falando, eu nunca assistiria esse vídeo. Foi briga de rede social, você fala em perseguição. Não. Perseguição é o que o Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos, o Lacombe, ele foi a Ludmilla... condenado à prisão em primeira instância, Imagina. o Danilo Gentili. Isso não é perseguição. Você condenar em primeira instância... Você atribui isso ao Bolsonaro. Humorista. Você atribui isso ao Bolsonaro, não é ridículo. Não estou atribuindo até ao Bolsonaro. Hoje, mas houve a perseguição. Se você botar uma peruca aqui... Aliás, quem fez a perseguição, inclusive, foi o pessoal de esquerda. A Maria do Rosário perseguiu ele. Se você botar uma peruca da Nicole aqui, que nem o Nicolas fez, vai entrar alguma entidade aí falando que ele foi transfóbico. Eu não consigo vincular isso ao Lula. Mas você fala... É ridículo isso. Você fala que o Arthur... É culpa do Lula. Gente, de novo, é fixação que Mas você fala que o Arthur foi inábil no áudio dele. E o Bolsonaro não foi inábil no monte de besteira que ele falou. O Arthur não foi inábil não foi inábil no áudio. Ele foi inábil politicamente de fazer uma concertação pra se proteger dentro da Assembleia. Acho que faltou Mas você costura. não acha que tem que entrar mesmo brigando? Tem que porque entrar o sistema brigando. tá errado? Então foi isso mas- que ele fez. Não, Ele entrou brigando. Eu acho que tem que entrar nesse mas o sistema fato de- brigando. Eu sei. Tem que tirar Mas uma coisa dinheiro não exclui a outra. desses políticos, porque eles estão ganhando demais, eles têm muitos assessores, eles têm uma Sabe o que fortuna é- que eles sabe- recebem. sabe o que é pior ainda? Tem cara que você pega a quilometragem lá que ele pegou de gasolina que ele gastou, dava pra ir até a lua e voltar. Mas, e o cara gastou Léo, de gasolina um deputado. Léo, presta atenção. Tem uma coisa muito pior do que isso. Concordo. Tem um Pra mim, judiciário. o Lula. Tem um judiciário comendo o cu do brasileiro com farofa. Sim. Tá? O judiciário tá... O Nicolas ter que Assim, pagar 5 desculpa, mil desculpa. porque chamou um homem de homem é um absurdo. 200 mil porque fez a peruca da Nicole agora Mentira, na tribuna. essa eu sabia. 200 mil? 200 mil. Primeira instância, uma juíza lá Peraí, de mas Brasília. ele não pode se sentir mulher? Aparentemente não. Só ele não Isso pode. não é transfobia? A Érica não pode. poder a pessoa. Porque Mas eu sou gênero fluido, eu já falei isso várias vezes. Eu sou gênero fluido. Mas meu já ponto... deixo registrado, eu sou gênero fluido. Mas meu ponto é o seguinte também, quando a gente fala em prioridades, isso eu divirjo majoritariamente de tudo que o MBL fala e faz. Eu entendo essas... Isso daí ficou preso no tempo pra mim. 2016. Legal, vamos olhar pra frente. Boa. Não, 2016, 2017. Não, até eu tô indo em outra temática agora, que é a que você falou. Gabinete, economizar, tal, lutar contra o sistema. Tem muitos privilégios dos políticos. Sim. Tem, concordo. Eu concordo. Mas prioridades. E os juízes também. Então, aí vamos lá. Pra mim essa é a prioridade. Concordo. Por quê? Plenamente. Porque o sistema de justiça hoje não tem. É que nem a estabilidade. É mais forte que a estabilidade do servidor público, tá? Então, o magistrado, ele tem uma coisa mais forte que a estabilidade. Quando ele passa lá os 2 anos dele, ele começa a ter vitalicidade, ele começa a ter um monte de
prerrogativas, benefícios O cara e comete privilégios. um crime e ele é condenado à E a aposentadoria. aposentadoria compulsória. Isso pra é um você ter uma absurdo. ideia. Isso é inacreditável. Como você, por exemplo, entra na área... Como é que você acaba com isso, por exemplo? Então, aí que tá. Vamos lá. Aí você... por isso que eu falo do negócio do Arthur Duval. As duas coisas, elas têm que ser... têm que andar juntas. E é um desafio isso. É um Sim, desafio concordo. fudido. E bater contra o sistema... E você não acha que se juntar essas duas direitas, MBL, bolsonarista, a gente não resolve isso? Mas se vocês estão com esse tesão todo e essa voracidade de falar toda hora... Agora, eu posso falar uma coisa? Deixa eu concluir só esse ponto que é importante. Pô, Estou falando, ele vai não. sair na porrada aqui, vai ser não, bravo porque segurar esse cara, a hora hein? que eu tô fechando... Vai ser bravo A segurar hora que eu esse tô cara. fechando a argumentação... Olha o tamanho do bíceps Não, vai, dele. vai, tudo bem, tudo bem, presta tudo bem, vai. Ele bateu no ponto aqui perfeito. Tá. E aí, galera, vamos se juntar? Aí eu viro pra você e falo, mas a tua turma ficou mijando na nossa cara e cuspindo na nossa cara o tempo todo e não pede nem desculpa por Mas porra você nenhuma concorda que que fez? houve uma briga mútua? Que briga Cara, mútua? eu, por exemplo, sou amigo do Arthur. Às vezes, pô, fui correr de kart com ele, fui não sei o quê. Aí eu posto uma coisa, falo o nome do Arthur, pô, todo mundo vem bater em mim. E, cara, eu me dou bem pra caramba. Eu tenho vários amigos bolsonaristas, inclusive na política. Não, eu eu vou dou me bem dar- pra caramba. eu Aí vou os me- caras vêm me xingar, parece vou que eu me sou a dar- pior pessoa do mundo. E o cara me Eu conhece, vou ele me dar- sabe quem eu sou. Com você, Aí só porque eu vou me tava dar com o muito bem. Arthur, eu É. também acho. Eu vou me dar muito bem Eu também com ela. acho. Agora, Que a gente vai se dar bem. Eu quero ultrapassar essa fixação adolescente, pueril, infantil, rasa, tosca, em cima do Bolsonaro. Então Isso que eu ia esquece, falar. vamos olhar pra Porque frente, Se ele esquece, tá então. querendo fazer aliança agora, ele tá querendo enfiar o dedo no meu rabo ao mesmo tempo. Falando é toda isso que hora. eu tô te Ele tá falando. toda hora. Esquece. Ele tá toda hora. Esquece o Não, Bolsonaro. Vamos lá. Ó, Não, mas é Lula você que não traz. é solução. Eu queria Bolsonaro debater não é judiciário. solução. Legal. Eu queria debater judiciário. Vamos olhar Você pra frente. começou, você Calma, viu o calma. presente que eu te dei Calma. fora Moraes e começou a falar. Acalma o rapaz aqui. E viu, começou a Bolsonaro? falar, eu tô Acalma calmo. o rapaz Não, aqui. então, É que eu deixa eu achei falar. engraçado. Calma aí. Ele tá. Só ia falar uma coisa, ó. Bolsonaro tá tô super doente. calmo. E ao que consta, está inelegível. Sim. A gente não precisa falar mais do Bolsonaro, velho. Sim, aí o Não pessoal precisa fala, por falar exemplo, mais. Não, mas a eleição dos caras continua, bichão. Não, mas agora Os caras esquece estão o errados, Bolsonaro. Os caras Ó, estão Deixa o por Bolsonaro exemplo, pra lá. O Bolsonaro postou a foto lá, eu achei também de mau gosto e tal, ele todo cortado e tal. Aí o pessoal fala, pô, não precisava. Aí vem o filho, pra mim é um desgraçado, e pior que eu já encontrei ele, pessoal, faz muito tempo. Eu tenho até medo de falar porque ele é grande pra caramba. O Alexandre Frota. Aí o cara vai lá e fala, eu acho que essa facada não existiu. Aí eu falei, pô, lógico que ele tem que postar a foto. Ainda tem desgraçado falando que o cara não tomou uma facada. Obrigado, é isso aí. Entendeu? Então, essas coisas... Não é questão de ter bom gosto ou Eu mau vejo gosto. que O assim, cara eu falo, o até Bolsonaro hoje é foi uma figura- perseguido pela imprensa para um caramba, e qualquer cara de E pelo direita... judiciário também. Pelo qualquer cara... Então, eu não sei... Tudo bem, você é advogado, você sabe muito mais que Olha eu. o processo. Ele tá inelegível. Sim, E por quê? Então, mas aí, por exemplo, você não acha estranho? Você não acha... Maria. Não, eu tô te perguntando, tá? Eu não vou... Se alguém do MBL já te falou isso, você me fala, porque eu não sei. Não, você vai Eu falar do quê? acho Da estranho. reunião de embaixador? Não de embaixador. Isso não, isso Você nunca. não fala das acusações contra ele, Isso, né? calma, Você calma, fica falando toda calma. hora de um pseudo-bastidor dele que você não conhece. Isso pra mim foi uma burrice dele. Ele botar em dúvida o sistema eleitoral. Não que eu não tenha dúvida, tá? Pô, eu só tenho dúvida. Um sistema eleitoral como o do Brasil, por exemplo, ele é proibido pela legislação da Alemanha. Não pode. Sim. Porque ele é se você pegar a legislação da Alemanha, você vai lá que o sistema eleitoral, ele tem que ser passível de ser compreendido por todos os cidadãos. Acho O que é perfeito. impossível, mas tudo bem. Pelo menos ele tem que... O ônus Sim. de gerar confiança tá sempre no Estado. E a prova que eles falam que funciona, que é segura, eles falam, não, mas no final sai lá, você vê lá quantos votos teve. Pô, mas não adianta nada eu ver que teve 200 votos pra X e 300 votos pra Y, se eu não sei, não posso contar, não sei se o voto que eu coloquei pra X foi pra X. Então aquele papel que sai depois da urna, no final, pra você verificar, aquilo não tem valor nenhum. As nossas urnas, pela minha compreensão, elas não são auditáveis. Elas não são auditáveis. Então deveria realmente haver o voto impresso e tal. Só que muita gente, vocês falam, por causa do MBL, o cara ganhou. Mas muita gente não foi votar porque o Bolsonaro sempre dizia que ele ia votar no Bolsonaro e ia constar o voto pra Lula. O Bolsonaro colocou em dúvida o sistema eleitoral e muita gente não foi votar por causa disso. Eu conheço gente que falou, vou votar pra quê? Se o meu voto lá não vale nada. Entendeu? Então isso ele errou, na minha opinião. Não tô querendo atacar isso, mas vamos esquecer isso aí. Vamos pra questão... Esquece o Bolsonaro. Esquece como o eu falei. Bolsonaro. Esquece Ó, o Bolsonaro. cara, a gente pode falar sobre Sim. crime no Brasil. Eu acho que a gente tem menos... Pode falar sobre... eu gosto de falar o de povo política, tá passando fome, não consegue comer ovo. Se Eu esse acho- corte foi bom, o próximo vai ser ainda melhor. Então já se inscreve e fica com a gente. A gente se encontra no próximo vídeo.